Olá, povo de Deus, tudo bem? Vamos retomar nossa catequese com muita alegria, com muito ânimo. Vamos começar rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Venha, ó Espírito Santo, nos envolver com a sua presença. Vem hoje nos ungir. Vem hoje renovar em nós a nossa fé. Vem apaziguar o nosso coração. Iluminar, Senhor, com a Tua luz, que possamos hoje colher tudo que o Senhor tem para nós. Que a Tua palavra hoje, Senhor, alcance o nosso ser. Queremos, Senhor, conhecendo mais a respeito dos Teus santos mistérios, possamos amar-te mais também. A gente não ama aquilo que a gente não conhece, Senhor. Que o fato de conhecer-te mais, Jesus, seja para que possamos amar-te mais. Muito obrigada, Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos adentrando no nosso credo, hoje partindo para o segundo artigo. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor. Quero retomar outro, falar um pouquinho a respeito dos anjos. Eu falei para vocês a respeito da queda dos anjos, né, e que ela é irrevogável. Quando o anjo cai, ele não tem mais como se arrepender e voltar atrás. Eu só queria fazer uma ligação com a gente. O que acontece com a gente depois que morre. Quando nós morremos, nós não podemos mais nos arrepender. O tempo de nos arrependermos é agora. O tempo da misericórdia de Deus para conosco é agora. E domingo passado foi a grande festa da misericórdia do Senhor. E o Senhor realmente deseja nos acolher de volta. A palavra chega a dizer que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Já pensou o que é isso? A alegria de Deus quando nós nos arrependemos e nos voltamos para Ele? Muitas vezes a pessoa vive a vida toda e não cai em si, né? E não se voltam para Deus, e não muda o direcionamento da vida. Às vezes parece que acha que não merece, ou fica tão anestesiado ali, acomodado àquela situação, distante do Senhor, fechado ao Senhor, indiferente à graça de Deus. E o Senhor desejando ardentemente que a gente volte para Ele. Então, meus irmãos, se você acha que você tem desejo do céu, se você sente desejo de viver uma vida em comunhão com o Senhor, na vontade de Deus, eu digo para vocês, a vontade da parte de Deus, a vontade dele, pega isso aí e multiplica por milhares de vezes, é muito maior. O Senhor deseja ardentemente que nós nos voltamos para Ele. E hoje nós vamos começar o primeiro artigo do credo a respeito da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, os mistérios de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu peço mesmo a Deus que você, conhecendo mais a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, você possa amá-lo mais. Porque o Senhor, Ele tem essa grande capacidade de nos atrair a Ele, de nos seduzir, de nos conquistar, e que nós possamos nos encantar mais com Ele. Nesse tempo que nós vamos passar várias catequeses, 4 ou 5, né, estudando os mistérios, não cheguei a contar aqui, estudando a respeito dos mistérios do nosso Senhor Jesus Cristo. E o primeiro é, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Vamos pegar o Catecismo da Igreja, 422, mas se você puder, abre sua Bíblia também em Filipenses, e Atos dos Apóstolos, tá bom? E o Evangelho de João, capaz que a gente use esses 3 livros da Bíblia. No artigo 422 do Credo, a introdução a esse artigo vai dizer assim: Jesus quer dizer em hebraico Deus salva, que já dá o significado da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que significa o nome Jesus? Significa Deus salva. No nome de Jesus já está contido ali
sobre a sua identidade, que ele é Deus, a sua natureza é divina, né? Jesus é Deus, é plenamente Deus, e a sua missão, que é Salvador, né? Isso, o próprio anjo, ao anunciar para José que Maria ia conceber, ia dar à luz, ele vai dizer, em Mateus 1:21, ela dará à luz a um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o povo do seu pecado. Então, o anjo disse para José, tu chamarás, tu colocarás nele, desculpa, já, o nome de Jesus, e já foi dizendo o significado, porque ele salvará o povo a respeito dos seus pecados. Você sabe que na tradição judaica, o nome estava diretamente ligado a uma missão, todo nome tinha assim, o seu significado. Você sabe que Jesus mudou o nome de Saulo para Paulo, mudou o nome de Pedro, né, de Cefas para Pedro, é Cefas mesmo, deu meio que um branco aqui, mas mudou o nome de Pedro e assim vários outros. E o nome de Jesus, o anjo já vai dizendo, e já vai dizendo por quê? Porque ele salvará os homens a respeito do seu pecado. Então, fique claro para a gente o que significa o nome de Jesus, Deus salva. E aí vai continuar aqui. Eu estou pegando aqui errado, gente. É bem aqui, 422. Mas foi bom porque a gente já falou sobre o significado do nome de Jesus. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus seu filho nascido de uma mulher. Quando chegou a plenitude do tempo. Quer dizer, a gente sabe que Jesus não nasceu assim, de repente, não caiu de paraquedas, né? Tem toda uma história da salvação, a gente já conversou sobre ela. Começou lá em Abraão, Deus escolheu aquele povo, fez uma aliança com Abraão, com a sua descendência, prometeu o Salvador, que seria da tribo de Judá, certo? E aí, aqui o catecismo introduz, dizendo assim, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher. Então, chegou o dia, chegou o tempo, chegou a hora, estava tudo preparado para a vinda do Messias, de nosso Senhor Jesus Cristo, para remir os que estavam sob a lei. É nascido sob a lei. Jesus se submeteu à lei para nos remir, o que estava sujeito sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. E aqui a gente já aproveita para falar mesmo. Se não fosse por nosso Senhor Jesus Cristo, nós não seríamos filhos adotivos de Deus. Nós vimos na catequese passada, né? Nós não somos só criatura. Pelo nosso batismo, nós somos filhos adotivos de Deus e temos direito a uma herança que é a nossa salvação. E quem que conquistou essa herança para nós? Foi nosso Senhor Jesus Cristo. Foi pela encarnação, vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus que nós temos direito à salvação. Então, ele veio para que recebêssemos a adoção filial. Jesus que nos deu essa adoção filial. Sim, aí em Marcos 1, primeiro versículo, primeiro capítulo, primeiro versículo do Evangelho de Marcos, já vai começar dizendo assim, este é Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, Marcos já começa o Evangelho, já escreveu o Evangelho sem enrolação. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Ali já está expresso que Jesus é Filho de Deus. Deus visitou o seu povo, cumpriu as promessas feitas a Abraão, quer dizer, é o cumprimento da promessa, e a sua descendência, e fê-lo para além de toda expectativa. Então, Deus, naquilo que ele prometeu, ele superou as expectativas. No artigo 423. Cremos e confessamos que Jesus de Nazaré, nascido judeu de uma filha de Israel em Belém, que cremos, não só creio, eu não só creio a respeito do nosso Senhor Jesus, mas eu professo a minha fé. É o credo, o nosso credo, é a nossa profissão de fé. Então vai dizer que nós cremos e confessamos que Jesus de Nazaré, nascido judeu de uma filha de Israel em Belém, no tempo do rei Herodes, o Grande, e do imperador César Augusto. Então vai descrever aqui Jesus entrando na história profana. Jesus que se encarna, que se faz homem,
E o catecismo vem registrar quando Jesus nasceu, onde que Jesus nasceu. Nasceu em Belém. Quando? No tempo do rei Herodes. Quem era o rei dos judeus? Era o rei Herodes. Quem era o imperador? César Augusto. Jesus era o quê? Era carpinteiro. Foi morto, crucificado em Jerusalém. Vem descrever tudo a respeito da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que ele foi. É o Filho eterno de Deus feito homem, que ele veio de Deus, desceu do céu, veio na carne, pois o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. Pois de sua plenitude nós recebemos graça por graça. E aqui faz uma descrição no artigo 423 a respeito da identidade da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, colocando a sua presença na história também, para que não fique assim nenhuma dúvida quando que Jesus veio, onde que ele morou, qual era a sua profissão, quem que governava naquela época, foi julgado sobre Pôncio Pilato, que era o governador romano. Então, é um registro assim, histórico da vida, da existência de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Em Atos 4:12, Jesus, Deus que salva, vai dizer: não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe outro nome, meu irmão. Só a salvação em Jesus Cristo. Isso vocês já compreenderam, certo? E Jesus veio para salvar todos os homens. Então não existe também um homem na face da terra pelo qual nosso Senhor Jesus Cristo não tenha morrido por ele. Mesmo aqueles que você pode achar assim, esse aí não tem jeito. Aí a gente diz assim, para você, tem jeito, porque Jesus morreu por ele. Então, em Jesus tem jeito, não é verdade? Ele morreu por todos os homens. Assim como o sol nasce para todos, a chuva cai sobre todos, a salvação é para todos os homens. Basta que a pessoa queira. E ele não veio só para salvar todos os homens, ele veio para salvar o homem todo. Deus não veio para nos libertar só de alguns vícios, para nos libertar de algum pecado, nos salvar de algumas realidades. Não, ele veio e ele tem esse poder de nos libertar por inteiro, de nos restaurar por inteiro todas as áreas da nossa vida, de nos renovar, de reconstruir a nossa história. Deus pode realizar em nós, meu irmão, uma obra assim grandiosa. Depende muito só da abertura do nosso coração. Toda oração cristã, o nome de Jesus está no centro. Aí a gente vai pegar aqui Filipenses 2, de 9 a 10. A gente até já leu essa passagem, mas nós não vamos ler toda. Nós vamos ler só a partir do versículo que diz assim, que é do versículo 9. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos. Vai falar aqui que Deus deu a Jesus todo o poder. Diante do nome de Jesus, todo joelho dobra, todo mal se dobra, todo mal vai embora, porque o nome de Jesus está acima de todos os nomes. O nome de Jesus, meu irmão, em si, ele já é uma oração. Às vezes está difícil de orar e a gente só clama o nome de Jesus, Jesus, Jesus. Eu lembro de uma experiência assim, muito difícil, quando eu falo essa oração, me vem. Quando o meu marido faleceu, foi assim, de repente, né? Eu estava em uma reunião na minha cidade e começou aquele entra e sai de gente, aquele movimento. E essa reunião não começava, era na casa de uma família, era reunião em preparação das Santas Missões, lá em Balsas, no Maranhão. E entrava e saía, até que lá uma hora resolveram me chamar, e eu, muito inocente, né? Aí resolveram me chamar para dizer que o meu marido tinha passado mal. Mas aí quando eu cheguei em casa, eu já percebi que não era só passar, desculpa, é porque pareceu que estava parando aqui. Aí quando eu cheguei em casa, eu já vi um movimento de gente. Então, pensa uma surpresa dessa, né? Você estava tudo bem, tudo ótimo, a gente estava assim cheio de planos e tudo. Aí chega uma notícia dessa. Eu entrei para dentro do meu quarto, eu lembro que eu ajoelhei,
aos pés assim do criado, que a gente sempre coloca, tem um altarzinho ali. E eu lembro que eu ajoelhei e eu clamava assim, Jesus, 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 Jesus. Eu não sabia o que dizer de tão perdido. Eu só clamava o nome de Jesus. Passa a ser um turbilhão de coisa na sua cabeça. Então, o nome de Jesus está acima de todos os nomes. Ao nome de Jesus, todo poder se dobre, todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua proclame, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o